O Jornal da Bandeirantes, gente, está recebendo aqui um dos maiores juristas do país, mais uma vez, para conversar conosco sobre as questões ligadas à justiça brasileira, ao judiciário brasileiro e principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Professor Ives Gandra Martins está conosco nessa manhã para trazer algumas considerações a respeito desse atual momento jurídico e político vivido pelo país. Professor Ives, é sempre uma honra recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia para o senhor. Mestre Pedro, é uma grande alegria também, mais uma vez, estar sendo entrevistado pelo amigo. Obrigado aí pela consideração. Aliás, parabéns ao senhor, né, que recentemente apagou mais algumas velhinhas. E é claro que, com isso, a sua experiência é muito importante nesse momento para pontuar alguns conceitos e trazer considerações. O senhor acompanhou ao longo da semana os desdobramentos que nós tivemos em relação à investigação do caso do Banco Master, a saída do ministro Dias Toffoli do comando dessas investigações, da relatoria no Supremo, e uma nota conjunta que foi apresentada pelos 10 ministros da Suprema Corte. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, hein, professor Ives? Eu tenho a impressão que o problema é que, num determinado momento, nesses últimos anos, pela primeira vez na história, o Supremo decidiu ser também um partner, um parceiro, um player político na história do Brasil. Quando ele começou a invadir competências do Legislativo e competências do Executivo, ele, de certa forma, se transformou no Supremo Poder da República, dos três poderes. Antes, durante o militar, nós tínhamos um poder dominante, que era o Executivo, e agora nós temos um poder que, enfim, como tem de dizer a última palavra, o direito, que interfere e legisla em lugar do Legislativo repetidas vezes. O FES também, muitas vezes, interfere no Executivo. Eu não faço juízo de valores sobre os ministros, até porque tenho livros escritos com muito deles, participei de bancas de doutoramento, dei palestras e considero grandes juristas. Não concordo das decisões que eu vivi aqueles 20 meses de discussão na Constituinte, com Ulisses Guimarães, Bernardo Cabral, relator e presidente, e que, enfim, me permitiram ver que eles queriam, saindo de um regime que tinha um poder dominante, ter três poderes independentes e harmônicos. Por isso, deram exaustivamente quais seriam as competências de cada um. No momento, entretanto, que o Supremo assumiu competências próprias por decisão, não que estejam na Constituição, mas decisões próprias, evidentemente passou a ser um player político. E o próprio povo, que sempre respeitou consideravelmente o Supremo, com a maior instituição do Brasil, a mais respeitável, a mais digna, quando saía com os ministros do Supremo andando sozinhos pela rua, não precisavam de nenhum segurança, etc., nem precisavam dizer que eram defensores da democracia, porque todo mundo sabia. Agora, eles passaram a se arvorarem nos direitos. Então, a minha divergência não é dos juristas, nem a dignidade pessoal deles, é da forma como eles interpretaram e reescreveram a Constituição Federal. Então, com todo o respeito, sem juízo de valores, eu acho que no momento que eles começaram a reescrever e interferir, eles passaram a ser um player político. E é evidente que passaram a ter reações também políticas contra eles. E à medida em que eles foram crescendo nessa a demonstração de maior força, os outros poderes, as ações passaram a ser maior, até chegarmos ao problema do INSS. Enfim, ainda está sendo examinado, que é uma CPMI em funcionamento, mas do Banco Master, que é aquele que, enfim, hoje é manchete de todo o Brasil. E eu tenho a sensação que se o Supremo não voltar a ser o que é, e esses mesmos ministros poderiam voltar a fazer o Supremo, que era na época de Moreira Alves, Oscar Correia, etc. Uma instituição apenas guardiã da Constituição, mas não legisladora complementar do Congresso, um executivo ad hoc. Eu creio que eles vão continuar como alvo das críticas políticas que se fazem quando se é a favor ou contra. E tenho a impressão que a decisão do próprio
Supremo, porque, a meu ver, o caso Master devia estar em juízo natural, em primeira instância. O Valcaro não tem, de nenhuma foro especial. Levaram o problema para o Supremo, como levaram uma série de questões para o Supremo. 8 de janeiro era para ser examinado por juízes especiais, por juízo natural, por juízes de primeira instância, porque nenhuma daquelas pessoas tinha um foro especial, aquele foro que a Constituição diz tem que ser julgado pelo Supremo fulano, Beltrano, Ciclano, presidentes, deputados, senadores, isso, mas nunca, entende, cidadãos comuns, sem nenhuma passagem da polícia, sem nenhum destaque especial na vida pública. Então, isso gerou uma desfiguração da imagem do Supremo. Todas as pesquisas estão mostrando que a imagem do Supremo hoje perante o povo é muitíssimo mais baixa do que era antigamente, que era uma instituição altamente considerada. Mais do que isso, nós vemos críticas nas redes sociais, nos próprios órgãos de imprensa, etc., contra esse protagonismo que o Supremo não tinha e que nem a Constituição permitiu. Que o artigo 49, inciso 11, diz que competência legislativa, exclusivamente o Senado tem que cuidar dela, e o 103, parágrafo 2º, diz que mesmo nas ações diretas em constitucionalidade e promissão, quando o Congresso é omissão naquilo que a Constituição impõe para fazer a lei, o Congresso Supremo tem que dizer: o Congresso está numa omissão inconstitucional, mas o Congresso é que tem que fazer a lei, é o que manda a Constituição. Mas no momento que eles resolveram interferir no poder legislativo e mesmo no executivo, dizendo determinadas ações o que o executivo teria que fazer, nós estamos com esse momento em que os 3 poderes passaram a ser políticos e vivemos uma desfiguração dos 3 poderes perante a opinião pública e a crise que nós estamos vivendo. Professor Ives, foi saudável, né, para o devido processo legal, para a imagem do Supremo, esse afastamento do ministro Dias Toffoli desse caso do Banco Master, a passagem para outro ministro da Corte? O que, no fundo, significa essa nota que foi emitida pelos 10 ministros depois de uma reunião a portas fechadas para tentar corrigir um pouco daquilo que o Supremo estava fazendo e estava sendo muito criticado por isso? Seguinte, primeiro ponto, eu presido o Conselho Superior de Direito da Federação do Comércio de São Paulo, que congrega 40% do comércio e serviço do Brasil. A nossa posição é que o Supremo tem que ser apenas guardião da Constituição. A nossa posição no Conselho que há a necessidade de um código de ética para não permitir que o Supremo invada competências, dizendo o que um ministro pode e não pode fazer, dando apoio à mesma posição da Ordem dos Advogados de São Paulo, do Instituto de Advogados de São Paulo e da Associação dos Advogados de São Paulo. O que vale dizer, nós entendemos que esse protagonismo não é bom e que o código de ética é necessário. A impressão que eu tenho, esse episódio vai fortalecer um código de ética. O que o Supremo diz é o seguinte: damos total apoio ao ministro no que diz respeito à sua dignidade, à sua idoneidade. Mas nós entendemos que a essa altura ele não pode continuar, porque o próprio Código de Processo, etc., ele não pode decidir em questões que ele possa ter interesse pessoal. Ele diz que não tem, que ele é apenas acionista, recebe dividendos, e se nós analisarmos só sobre o aspecto de dividendo, todo cidadão que aplicou dinheiro na Bolsa das suas reservas, de alguma forma pode ser acionista de alguma empresa que está no Supremo. O grande problema é que o Banco Master hoje aparece como o maior escândalo do sistema financeiro no Brasil, assim que os jornais estão rotulando. Então, afastando, na verdade, tira a impossibilidade de dizer que qualquer decisão poderia ser a favor desse lado. E, por outro lado, a indicação do ministro André Mendonça é uma indicação excepcional. O ministro André Mendonça eu conheço bem, temos livros escritos juntos. O ministro André Mendonça, ele tem defendido
que a função do Supremo não é ser ativista judicial, protagonista judicial, atender legislador complementar, executivo ad hoc. É ser apenas Supremo, julgador, nada mais que isso. Não fazer leis. As palestras que ele tem dado, inclusive palestras em que eu tenho dado com ele demonstra um defensor do antigo perfil do Supremo Tribunal Federal, que deve aprofundar-se no julgamento de qualquer processo, com imparcialidade, que ele diz que tem que ser o maior atributo de um ministro do Supremo. E ele é que vai julgar agora. Então, acho que a decisão do Supremo foi uma decisão perfeita. Afastou o ministro em que qualquer que fosse a sua decisão poderia repercutir negativamente pelos seus interesses numa empresa, enfim, em que o vocado também está envolvido. Em segundo lugar, fortalece o pedido de um código de ética pelo presidente do Supremo, que nós, do Conselho Superior de Direito, que eu presido há 36 anos na FEComércio, somos inteiramente favoráveis. E permite, entende, que o Supremo não fique maculado e tenhamos um julgamento por alguém que no Supremo defende que o Supremo só pode ser julgador, magistrado, poder de guardar a Constituição, mas nunca de legislar. Então, eu considero que a nota protegeu, de certa forma, o ministro Toffoli do ponto de vista do Supremo. Isso não significa que não possa haver problemas no Senado. E, ao mesmo tempo, passou-se para o ministro que mais tem defendido a imparcialidade para mostrar que ele vai até o fundo da questão. Eu conheço o André, conheço o ministro André. Tenho certeza que ele irá procurar a todos os lugares, em todos os pontos, em todas as vertentes possíveis do escândalo do Banco Master, aquilo que representaria a verdade verdadeira. Por isso, tenho a impressão que foi uma decisão sábia, foi decisão provocada pelo presidente, ministro Fachin, que é um professor ilustre, professor, inclusive, titular da Universidade do Paraná, meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, e os outros ministros fizeram bem de dizer o seguinte: nós damos apoio ao ministro Toffoli, concordamos que ele continue. E o próprio ministro Toffoli aceitou, sem defender, sem querer, dizendo, não, eu quero ficar a qualquer custo. Eu tenho a impressão, foi bom para a imagem do Supremo, a escolha não poderia ser melhor para alguém que vai a fundo no caso do Banco Master. O que eu tiver de, enfim, de ilegal, de indevido, ele vai encontrar. Eu conheço bem o ministro André Mendonça, e, do ponto de vista de solução jurídica, fortalece aquilo que nós estamos defendendo, que o Supremo tem que ter um código de ética, tem que voltar a ser o que era no passado, e no presente, essa invasão de competência misturada à imagem do Supremo. O que deveria haver neste código de conduta? O que é o mais importante na visão do senhor aí? Nós estamos, por exemplo, colocando, acho que é fundamental, a transparência. Não pode mais haver questões sigilosas. O Supremo está lá representando o povo, o direito. O povo tem que saber tudo aquilo que acontece. Parentes não devem atuar. Meu filho é ministro do Supremo Tribunal Superior do Trabalho. Desde que ele foi nomeado, nunca mais aceitei. E a única vez que dei um parecer, depois que ele foi, a questão já estava no Supremo Tribunal Federal, não ia passar mais pelo TST, onde ele era ministro. Então, isto é também que parentes, familiares, etc., senão todos sabem que levam não só vantagem em relação, mas passam a ter, enfim, uma penetração maior. Os contratos evidentes que aí estão os jornais mostrando para parentes de ministro são contratos a demonstrar que o cidadão, por uma questão de garantia, eu vou pegar um advogado que tem influência lá dentro, que é parente, é filho, etc. Então, nós temos defendido no Instituto, na OAB, na UASP, no Conselho Superior de Direito, essa posição. Qual é a vantagem de um código de ética? Não será apenas um código moral.
Por exemplo, se tiver normas definidas no Código de Ética e elas não vierem a ser cumpridas, fica muito mais fácil perante o Supremo pedir, porque todos os pedidos feitos contra o ministro são sobre o mérito dos julgamentos. E os ministros têm poder de cautela. O que vale dizer, pode a minha julgamento não ser o perfeito, não ser o adequado, não ser o correto. Mas como eu tenho poder de cautela, se eu tenho um princípio com 2, 3 ou 4 vertentes de solução, eu vou escolher aquela que eu quero, aquela que eu gosto, aquela que me parece mais adequada. Então, todos os processos que estão lá são recorrentes do poder de cautela do juiz interpretar a lei. E ele se defende. A minha interpretação é essa, pode não ser a melhor, mas é aquela que eu entendo que é a melhor. Agora, com o Código de Ética, não. As normas bem definidas, o que eles podem e o que não podem fazer, fará que, se eles descumprirem isso, evidentemente, eles não têm defesa do Senado Federal. Então, eles vão ter que cumprir o Código. Não será só moral, Sim. porque um não cumprimento pode gerar consequências no Senado. Professor Ives Gandra está conversando conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. Também não está exagerado o número de decisão única do Supremo? O Supremo não deveria, de alguma forma, olhar para essa questão também de outra forma, hein, doutor Ives? Nós temos debatido isso, Pedro, isto no Instituto, na Ordem, enfim. Por que razão? De 2010 a 2025, o Supremo deu 1.490 e poucas mil decisões monocráticas. 85% das decisões do Supremo Tribunal Federal foram monocráticas, só 15% de colegiado. E por que o Supremo é um colegiado? Porque um juiz de primeira instância dá sozinho. Já nos tribunais, apesar de estarem com uma experiência maior, eles dão de acordo com a maioria. E o Supremo, que é o topo da pirâmide, o colegiado é que diz, o Supremo decidiu dessa forma. Quer dizer, todos os ministros que representam o topo da magistratura decidiram. Quando eu faço 85% das decisões, 1.490 decisões monocráticas levantadas, 85% o Supremo não decide como colegiado, um só vale por 11. É evidente que isso não está certo. Isso nós também estamos criticando e tem que ser colocado no Código de Ética. Se houve uma decisão monocrática, na semana seguinte tem que entrar em plenário. É a única forma de permitir uma decisão monocrática, em caso de extrema urgência, que teria que ser raro, e levar. Mas não ficar esperando em média 36 meses para que se decida uma decisão monocrática. É o que aconteceu nesse 2015, 2010 a 2025. E um outro dado, eliminar sessões virtuais. A sessão virtual é uma decisão monocrática. Porque diz, não, é um colegiado. Colegiado o quê? Começa uma sessão, eu dou meu voto sozinho, sem ninguém. A minha sustentação oral tem que mandar 24 horas antes e certamente eles não vão ouvir no seu gabinete. Porque não é como na plenário que ele é obrigado a ouvir. E nós, quando falamos, nós olhamos os olhos dos ministros e cada um vai dando monocraticamente a sua decisão, sem discutir com ninguém, sem ouvir o advogado. Se estiver errando em matéria de fato, o advogado não pode dizer essa matéria de fato não é o correto, que ele tem direito, nas sustentações orais, depois da sustentação, se houver um erro de matéria de fato, eu levantar a voz. Senhor ministro, me permita, sobre matéria de fato, esse fato está na página tal, de certa forma e tal. Isso não acontece. Então, as sessões virtuais é um amesquinhamento da advocacia, um amesquinhamento do direito de defesa e decisões monocráticas para formar um virtual colegiado, que é apenas a soma dessas decisões, não em público, todos ao mesmo tempo, com o advogado ouvindo e podendo contestar sobre matéria de fato na hora. Tudo isso tem que ser colocado. Essas decisões monocráticas
amesquinham a advocacia e dificultam realmente o que na democracia é o mais importante, que é o direito de defesa. Nós estamos, às vezes, com um processo semelhante ao Kafka, aquele famoso livro, O Processo de Kafka, que foi um autor, enfim, tcheco, excepcional do século XIX. Então, eu tenho a sensação que aquilo que nós estamos pedindo, e algumas que levantam, por exemplo, da transparência, de não haver mais sigilo de nada, nós estamos levando como um PEC ao Congresso Nacional. E as outras para o ministro Fachin, para a discussão do código de ética que eles vão fazer. O que tem que se terminar é com cada ministro poder falar em nome do colegiado como se fosse decisão. Inquéritos têm que durar 30, 60, 90 dias, não como fake news, que está durando 7 anos. Então, tudo isso tem que ser mudado. Mas as decisões monocráticas têm que ser a exceção, e levando na semana seguinte para o plenário, e não a regra, como tem sido até hoje. Perfeito. Doutor Ives, para a gente finalizar, mandato para ministro do Supremo. O senhor é a favor? Precisamos estipular um tempo ali de permanência na Suprema Corte e não a regra de hoje, que é a aposentadoria aos 75 anos? Veja o seguinte, nesse particular eu discordo. Eu entendo o seguinte, a vitaliciedade de dar garantia ao ministro é que ele garante a imparcialidade. Porque, de rigor, a imparcialidade, o cidadão tem que ter a coragem de dar uma decisão que venha contrariar todo mundo. E num regime democrático ter certeza que vai continuar. Essa foi a razão da vitaliciedade da magistratura. Os países que fizeram a experiência, como por exemplo Bolívia e tal, a coisa não tem dado certo. Nos tribunais constitucionais da Europa, eles têm mandato. Não o Poder Judiciário. O Poder Judiciário continua. Mas as cortes constitucionais, elas são, nos regimes parlamentares, uma espécie de comissão de Constituição e Justiça fora do Congresso Nacional. Os sistemas são parlamentares, os poderes não são nitidamente separados, o executivo sai do legislativo, e a Comissão de Constituição e Justiça, no legislativo, ele tem que governar, podendo afastar-se um primeiro-ministro simplesmente por um voto de desconfiança. E os tribunais constitucionais, eles servem como uma espécie de longa-manos para saber se está ou não sendo constitucional, muitas vezes até. Mesmo assim, por exemplo, a Corte Constitucional Francesa, que é o Conselho Constitucional o Conselho de Constituição da França, o Conselho não permite decidir nada, nem interferir em nada que diz respeito exclusivamente ao Legislativo. Mas só nas Cortes Constitucionais Europeias que eu tenho visto mandatos. Quando é do próprio Poder Judiciário, o nosso poder não é uma Corte Constitucional, é também uma Corte Constitucional, mas é uma última instância em matéria de Constituição, tudo quanto é processo. O governo americano, a Suprema Corte decide 200 processos por ano, enfim, um número muito pequeno. Aqui nós recebemos quase 100 mil processos por ano. Então, os senhores percebem que, de rigor, a vitaliciedade é preferível. Entretanto, os países, por exemplo, como Bolívia, que deu, não foi o melhor que aconteceu. Por quê? Porque o ministro, à medida que vai se aproximando da aposentadoria, de certa forma, há todo um trabalho político para pôr pessoas de confiança no judiciário. Então, nós passamos a ter eleições para governador, para presidente, para prefeito, para deputado, para senador, para vereador e para ministro. Vale dizer, vai haver a mesma campanha, entende, para a indicação na medida que se aproxima o fim do mandato. Eu preferia continuar com o sistema americano brasileiro, da maior parte das cortes mundiais, e termos. O que nós precisamos é ter a definição de uma função. Não são políticos. Tem que ser apenas, exclusivamente, guardiões da Constituição, julgadores de uma lei que não podem fazer. De uma lei que, mesmo que não estejam de acordo, eles têm que, evidentemente,
respeitar, proteger, porque essa é a sua função. Conversamos aqui na Rádio Bandeirantes neste sábado com o professor Ives Gandra Martins, um dos juristas mais importantes do país, com uma larga experiência e que trouxe para a gente alguns pontos de vista muito interessantes a respeito dessa questão vivida pelo Judiciário Brasileiro, Código de Conduta para Magistrados e outros fatos relacionados ao noticiário da semana. Professor Ives, é sempre uma honra ouvi-lo, muito obrigado pela atenção conosco, até uma próxima oportunidade. Meu caro Pedro, foi uma grande alegria e também agradeço os cumprimentos pelos 91 anos que eu fiz há 2 dias atrás. Muito obrigado e um grande abraço. Grande abraço para o senhor. Bom feriado aí de carnaval. Rádio Bandeirantes, Jornal Gente, trazendo os assuntos do dia, a gente volta já. Rádio